Então, vamos lá. Aqui eu tenho que sair dos ifs, né? Então, end if, são 3. E aqui eu tenho o último abaixo ali. Beleza. Ok. Tendo feito isso, aqui eu saio da minha função. Vamos começar a fazer, então, a função de existe usuário. Então, public function existe usuário. Beleza. Aqui eu vou passar os parâmetros para ela, né, que foi o nome do usuário e a senha. Vão ser 2 strings. Eu vou chamar aqui, por enquanto, de str nome usuário, hasString, do tipo string, e str senha usuário, também do tipo string. Beleza. E vou pedir que ele me devolva um valor, né, booleano. Então, hasBoolean disso tudo aqui. Então, essa função ela vai me definir, me devolver um valor booleano. Aqui, então, função existe usuário. Ficou faltando eu fechar aqui, foi? Não, fechei. Fechei o meu parênteses aberto, certinho. E aqui eu peço com que ele me devolva um booleano. Ele está dando erro aqui justamente em existe usuário, né? Porque eu possa não ter dado ou passado as informações ainda de retorno. Nós vamos voltar aqui já já. Por enquanto posso deixar dessa forma aqui. Já a gente verifica esse retorno. Aqui eu posso criar uma outra função que é um error, né? Se tiver algum erro eu falo para ele me mandar para a funçãozinha aí ou o método deu erro que nós vamos fazer no final. Então posso fazer um método para poder configurar, né, os erros que darão durante aí a minha aplicação, poder setar eles ali. Aqui eu vou criar uma variável que vai ser meu recordSet, então vai ser do tipo DAO.recordSet. Toda vez que a gente precisar de fazer uma verificação no banco de dados, né, uma consulta SQL, nós vamos precisar de um recordSet, geralmente eu chamo de RST. Pode ser até minúsculo aqui. Ok. Vou criar uma outra chamada SQL, que vai ser do tipo string, que vai carregar a consulta SQL. Vamos até já inserir essa consulta. Vai ser do tipo select. Muita atenção agora aqui, né, porque essa parte é um pouco chata devido à quantidade de caracteres especiais que contém, né, em uma instrução SQL. Então, se é uma consulta, é um select. Nós vamos ter aí do tipo select, depois a gente vai trabalhar com insert, com delete, entre outros. Então, selecione onde? Na minha tabela de usuários, né? Da mesma forma que você colocou aqui, ó. Então a minha tabela ela se chama usuários. Aqui é simplesmente, deixa eu até voltar para o modo design para não confundir, é simplesmente um nome, né, fictício, nome de atalho, tá? Já para você saber o nome da sua tabela mesmo, você pode dar um duplo clique sobre ela que vai estar aqui acima. Então é usuários, o nome da minha tabela, vou até deixar no modo design, e esses são os nomes dos campos, para que vocês não confundam aí. Então, na minha tabela usuários, eu posso até fazer uma coisa mais interessante e inteligente aqui, ó. Coloco um colchetes cercando ela e falo que a minha tabela vai receber, por exemplo, um prefixo. Só colocar aqui na frente o S. Aí, em vez de eu ficar toda hora digitando usuários, eu só digito S. Beleza. Então, aqui, onde o campo usuário, ponto, e aqui eu entro com um campo de lá, né, nome, por exemplo, usuário, receba, ou seja, igual ao valor que eu tenho da minha string nome de usuário. Então, aqui eu vou fechar aspas simples, iniciar aspas simples, iniciar aspas duplas para poder colocar esse valor. Esse valor vai vir a partir de uma variável, então também coloco um i comercial e o nome dessa variável. O nome dessa variável é str, né, foi feito aqui acima, nome usuário. Beleza, perfeito. Fecho o i comercial, porque o nome da variável vai entre i comercial, fecho aspas duplas, que foi aberta aqui, e aspas simples. Toda vez que eu estiver que fazer uma consulta e passar uma variável, eu tenho que colocar, então, essas informações. Aspas simples, aspas duplas e i comercial. Beleza. Só que eu não estou verificando somente o nome de usuário. Eu também estou verificando a senha. Então, eu vou colocar aqui um AND, vou pegar o prefixo que eu estou utilizando, que é o S, e aqui eu verifico a senha usuário. Perfeito. E aí o mesmo esquema, né? Igual como eu tenho que puxar o campo de senha, aspas simples, aspas duplas e comercial. E aqui o nome da minha variável, que é str senha usuário. Beleza. Aqui eu fecho, então, né, o meu i comercial,
fecho a aspas duplas e fecho o apóstrofo. Se eu costumo falar aspa simples, aspa única, eu sei que isso não existe, mas é uma forma de facilitar para explicar aí para vocês. E aqui, então, né, feito isso, eu tenho a consulta previamente aí definida. Nós vamos, na próxima aula, dar sequência e eu vou continuar explicando aqui o passo a passo.